Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília no seu quarto ano, ano de 2007, o programa Saúde Marília, que se iniciou no ano de 2004, já estamos na sua quarta edição, no seu quarto ano. O programa Saúde Marília acontece ao vivo aqui às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. Nesse ano de 2007, abordaremos novos temas que chegaram à produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail se você tem uma sugestão. saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. O tema que foi separado nessa noite pela produção é uma doença estudada pela especialidade médica gastroenterologia. O tema, doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal, seja a colite ulcerosa ou seja a doença de Crohn, pode se manifestar de forma muito variadas. Pode ter diferentes localizações no intestino ou fora dele, os seus sintomas podem ser ligeiros ou extremamente graves e a evolução da doença pode implicar ataques muito severos ou apenas algumas crises fáceis de controlar. Para a discussão desse tema, doença inflamatória intestinal, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor doutor Fábio Vieira Teixeira, médico gastroenterologista e docente da Faculdade de Medicina de Marília, da Universidade de Marília, Unimar. Doutor Fábio, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília e perguntamos inicialmente ao professor Fábio, doença inflamatória intestinal, quais doenças compõem essa denominação? Boa noite. Boa noite, Milton. Obrigado pela produção do programa, por mais uma vez me convidar para vir falar com vocês. É um prazer e parabéns por quase, hoje, completando 4 anos de programa. É um espaço muito importante para a população, uma vez que a gente pode expressar algumas doenças, conversar a respeito de novos tratamentos, que acho que seria muito interessante para toda a população. A doença inflamatória intestinal, Milton, ela é composta basicamente por 3 doenças, que é basicamente a retocolite ulcerativa inespecífica, a doença de Crohn e também dentro das doenças inflamatórias você pode até colocar a tuberculose intestinal. Mas acredito que hoje nós vamos falar a respeito da retocolite ulcerativa e também da doença de Crohn. Professor Fábio, quais são as causas, então, seja da doença de Crohn ou da colite ulcerativa? Tanto a colite ulcerativa quanto a doença de Crohn, ainda se debate muito quanto às causas, né? Desde a nossa época de faculdade ainda se tem muita dúvida ainda quanto à etiologia dessas doenças. A gente sabe que existe um fundo imunológico, acredita-se que possa ter uma reação entre antígeno e anticorpo com algum tipo de bactéria, né? E isso desenvolveria, então, um quadro de inflamação crônica no intestino, tanto o intestino grosso quanto o intestino delgado. Isso geraria uma reação autoimune, acometendo, então, a mucosa, a parte interna dos intestinos, e também, como você abordou no início do programa, até com alguns tipos de manifestações extraintestinais. A doença de Crohn pode acometer desde a boca até o ânus e a colite, pela própria denominação, os cólons. Seria essa a denominação em termos da localização anatômica? Perfeito. A própria divisão anatômica dessas doenças continua a mesma. A doença de Crohn é uma doença que aborda, ela pode acometer o indivíduo desde a boca até o ânus. É lógico que ela é mais frequente na região do intestino delgado, no final do intestino delgado, que a gente chama de íleo, e no começo do intestino grosso, que a gente chama de cólon seco, né? Ainda continua isso, e hoje a gente vê um aumento da doença de Crohn na região próxima ao ânus, com as fístulas perianais extremamente graves, complexas, que hoje vem acometendo, a gente vem observando maior a prevalência dessa doença de Crohn na região perianal. Já a colite ulcerativa, como você comentou, ela acomete o reto, ela acomete o cólon sigmoide, o cólon esquerdo, o transverso e o cólon direito. Então ela é uma doença que mais de localização de cólon e também de reto. Professor Fábio, sabemos que o estresse está muito ligado ao colo irritável, é uma doença que inclusive é o tema da discussão dessa noite. Mas e o estresse e a doença inflamatória intestinal? Qual a correlação?
Existe, sem dúvida nenhuma, que no princípio acreditava-se até que os fatores emocionais e o próprio estresse fossem uma das origens da doença. Hoje a gente sabe que a doença tem uma base fisiopatológica diferente, mas como toda doença do trato gastrointestinal, o estresse, as emoções, as alterações emocionais podem interferir para pior, então, nos pacientes com quadros de colite, de doença de Crohn. Sem dúvida nenhuma, um paciente portador de retocolite ulcerativa, por exemplo, que esteja, como a gente vai comentar, em remissão, após um trauma, um quadro de estresse ou um quadro de depressão, ele pode reativar a doença por uma alteração do sistema imune, que a gente sabe que está literalmente ligado aos fatores emocionais. Doutor Fábio, quais seriam os sinais e sintomas da doença de Crohn, sinais e sintomas da colite ulcerativa? João. Então vamos comentar primeiro pela doença de Crohn, que é aquela doença que acomete mais a parte final do intestino delgado, do ilho e do começo do intestino grosso, que é o cólon. A doença de Crohn normalmente é uma doença silenciosa, Milton. Ela, como toda doença inflamatória intestinal, ela acomete o indivíduo na segunda, terceira e hoje a gente está observando quarta década também como a doença, a colite ulcerativa. E hoje a gente tem observado a prevalência dessas doenças já na sexta, sétima e oitava década. Antigamente praticamente se falava de doença inflamatória no começo da segunda e terceira década. Hoje a gente observa também em indivíduos idosos. A doença de Crohn, como eu te disse, ela é uma doença silenciosa. Quando ela manifesta-se com sintomas, ela manifesta com as complicações já da doença de Crohn, que pode cursar com dor na região direita, baixa do abdômen, cursar com diarreia. Alguns pacientes podem ter um quadro de diarreia tão grave que chega até a desnutrição. E quando a doença de Crohn acomete a região próxima ao ânus, a gente cursa com os quadros de fístula, dor na região anal, com drenagem de secreção de pus da região do ânus, né? Já a colite ulcerativa, ela é uma doença que praticamente cursa com um quadro de diarreia. Então, aquele paciente que vai várias vezes ao banheiro com fezes líquidas, com presença de muco, né, aquela mucosidade que é eliminada junto com as fezes, e também do sangue, né? Então, é aquela diarreia muco-sanguinolenta. Temos do achado anátomo-patológico, podemos dizer que o Crohn acomete toda a parede e a colite basicamente a mucosa? Perfeitamente. As bases anatomopatológicas são as mesmas que há mais de um século foram descritas. Então, a doença de Crohn acomete desde a mucosa até a serosa, praticamente. Muitas vezes, esses pacientes com doença de Crohn têm estenoses, fechamentos do intestino em decorrência de inflamação. Já a colite ulcerativa, ela acomete só a capa mucosa do intestino, então aquela parte interna do intestino, por isso que ela cursa basicamente com sangue, com sangramento e com presença de muco. Além da história clínica que o professor comentava, a importância dos exames complementares, notadamente colonoscopia e o exame radiológico contrastado. Sem dúvida. Na doença de Crohn, quando você suspeita um paciente jovem, segunda, terceira década, com um quadro de dor abdominal baixa, com diarreia, aquele quadro insidioso que você começa a pensar em doença de Crohn, o exame que mais hoje ainda é realizado é o trânsito intestinal. Basicamente, o paciente ingere uma quantidade de um contraste, à base de bário, e ele faz várias imagens da região do intestino e você consegue então visibilizar uma alteração da estrutura do intestino e fazer o diagnóstico. A gente sabe também que existem exames mais específicos. Hoje é até um exame que nós estamos em breve trazendo para a Marília, que é a enteroscopia com duplo balão. O paciente é submetido então a uma endoscopia comum e a gente consegue hoje colocar esse endoscópio também no intestino delgado de uma forma usando 2 balões, insuflando e desinsuflando. Então você consegue hoje visibilizar, inclusive biopsiar. E recentemente também, há uns 2, 3 anos atrás, a cápsula endoscópica, né, que é uma câmera em forma de um comprimido, a pessoa ingere, são emitidas mais de 50 mil fotos de todo o trato gastrointestinal, é acoplado então a um transmissor que capta essas imagens e depois, posteriormente, o clínico consegue analisar. Então você consegue também ter imagens da doença de Crohn. Já a colite ulcerativa, como você comentou, como é uma doença do cólon,
basicamente o exame de escolha, a colonoscopia, que seria a endoscopia da região do ânus e do cólon. Professor Fábio, a importância da biópsia durante o exame complementar, qual a importância? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe, principalmente falando de colite, existem outras colites que não são as inespecíficas, são as específicas, colites amibianas, colites de origem bacteriana, entre outras. Já a colite ulcerativa inespecífica é uma doença que tem já uma base fisiopatológica muito bem definida, e anatopatológica. Então a biópsia é fundamental. A gente só inicia um tratamento de uma colite ulcerativa caso você tenha uma biópsia que comprove realmente alterações em nível de criptas, né, que a gente chama de microabscessos de criptas, que basicamente seria o que dá o diagnóstico da doença da retocolite. Já a doença de Crohn, como a gente comentou, como o intestino ainda é uma fronteira muito difícil de se biopsiar, né, hoje com o advento da endoscopia com duplo balão, isso vai ser possível, mas até então é muito difícil. O diagnóstico geralmente é radiológico. Mas quando você consegue, por exemplo, por meio de uma colonoscopia, adentrar o ilho terminal e biopsiar, você pode ter condições de fazer o diagnóstico, conseguindo então a presença de processo inflamatório com células gigantes, que seria a base anatopatológica da doença de Crohn. Podemos entender as complicações tipo fístulas ou a estenose do intestino delgado, as principais complicações na doença de Crohn? Perfeitamente. A doença de Crohn, como a gente comentou, é uma doença insidiosa, muitas vezes a manifestação clínica não acontece, o paciente tem uma dor de origem desconhecida. Quando ela manifesta-se por meio de complicações, basicamente a fístula, como você falou, essa fístula pode ser tanto para a pele, então a drenagem de secreção entérica pela pele, um abscesso que fistuliza para a pele, começa a drenar secreção entérica, como podem ocorrer fístula entre as alças intestinais, fístulas entoentéricas que a gente fala, e também a própria estenose, que é o fechamento, né, total da alça, levando a um quadro obstrutivo. E não é incomum, Milton, como você sabe, o paciente, como ele é jovem, ele procura um pronto-socorro com uma dor na região da fossa ilíaca, simulando até uma apendicite, e durante a investigação da cirurgia você observa que o paciente, na verdade, tem uma inflamação, uma enterite, né, regional, uma enterite do ilho terminal, simulando uma apendicite. Então, quer dizer, você pode ter um quadro como esse. O professor falava no início do bloco que a doença pode evoluir com recaídas e remissões. Gostaria que o professor comentasse essa evolução clínica. Exatamente. A retocolite ulcerativa, falando agora da retocolite ulcerativa, outra vertente da doença, ela pode cursar, então, com o ataque, então, aquele início da doença, quando o paciente começa a manifestar os quadros de diarreia com muco e sangue, né? Posteriormente ao diagnóstico e o início do tratamento, que a gente vai comentar, esse paciente começa a ter uma melhora do quadro diarreico e o principal é o término da perda de sangue. Quer dizer, esse indivíduo não tem mais a perda sanguínea. Isso mostra, então, que a doença está sob controle. E aquilo que a gente comentou, o paciente que tem uma doença inflamatória crônica, ele tem uma doença crônica que não tem cura, porém ele consegue se manter com uma qualidade de vida muito boa, desde que ele tenha o tratamento adequado e visite periodicamente o seu profissional de saúde. Então esse paciente, em alguns momentos, ele deixa de tomar a medicação, ou ele acha que ele está curado, e ele, em algumas situações, ele tem a recaída, ou ele tem a recidiva da doença, e com isso você tem que novamente iniciar um tratamento mais agressivo, à base de corticoide. Então, quer dizer, o mais importante desse paciente é que ele tenha um segmento periódico no tratamento. Já a doença de Crohn, ela manifesta-se com aqueles sintomas que nós comentamos, de dor, de obstrução, ou até de simulação de uma apendicite, e posteriormente o diagnóstico, esse paciente, da mesma forma que a retocolite, ele tem que ser tratado para o resto da vida, né? Normalmente ele pode vir a ter quadros de recaída com novo retorno da doença, mas desde que ele tratado adequadamente, ele também se mantém em remissão e fica estável sem o sintoma da doença. Professor Fábio, levantamos na literatura índices de gravidade. Seriam importantes para as pesquisas clínicas? Sem dúvida nenhuma.
A doença de Crohn, existem alguns critérios que é feito até a base de algumas situações clínicas e anatopatológicas, você consegue numerar. Então, quando esse critério, você consegue então graduar a doença de Crohn baseado em uma numeração, que é um índice que foi criado nos Estados Unidos. Já a retocolite ulcerativa, existem vários também classificações, mas como você abordou no início, ela é classificada em leve, moderada e grave, né? Hoje existe um critério da Clínica Mayo, que hoje acho que é o que mais está sendo utilizado, que ele aborda, é interessante que ele tem 4 itens. É um item que é relacionado à diarreia, o número de evacuações, um item relacionado ao sangramento, um item relacionado ao exame endoscópio do intestino, então quer dizer, você consegue analisar e ver se existem ulcerações via endoscópio, e o mais importante, se deu crédito ao próprio clínico, quer dizer, a sua avaliação clínica de médico também entra dentro desse critério de avaliação da Clínica Mayo. Então é um índice extremamente fácil de fazer, um score, que também a gente utiliza para classificar esse paciente em leve, moderado ou grave, e dependendo da gravidade da doença, a forma de abordar o tratamento muda. Professor Fábio falava então, para fechar esse bloco, a história, exame físico, exames complementares, colonoscopia, exame radiológico contrastado, exames laboratoriais também seriam necessários? Existem alguns exames laboratoriais, anticorpos, mas muito pouco utilizado na prática clínica. Como você comentou, basicamente o diagnóstico sindrômico, base da história, do exame físico, e o exame complementar é mais do que suficiente, com a biópsia, é mais do que suficiente para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. E só para complementar, com relação às manifestações extraintestinais que você comentou no início do programa. É muito importante, principalmente, as manifestações extraintestinais, Milton, porque algumas vezes a pessoa pode ser portador de uma doença inflamatória crônica e ter uma sacroileite, uma artrite migratória, e só fazer-se o diagnóstico em decorrência da complicação extraintestinal. Não é incomum o paciente procurar um oftalmologista com uma uveíte, uma inflamação na região do olho, e o diagnóstico é feito através da uveíte, aí vai se investigar e ver se que o paciente também tem um quadro gastrointestinal. Então é muito importante saber que as doenças inflamatórias intestinais podem se manifestar com doenças extraintestinais. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite doença inflamatória intestinal com a presença do professor Dr. Fábio Vieira Teixeira, gastroenterologista, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo doença inflamatória intestinal com a presença do professor doutor Fábio Vieira Teixeira, médico gastroenterologista, docente dessa disciplina na Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, Unimar. Professor Fábio, agora o tratamento da doença inflamatória intestinal. Vamos então falar desse tratamento, seja na doença de Crohn e também na colite ulcerativa. A doença de Crohn, que é uma doença inflamatória que nós comentamos, que acomete toda a parede dos órgãos intestinais, ela basicamente hoje está sendo tratada com imunomoduladores. A azatioprina vem ganhando muito aceitação nos estudos clínicos recentes, e também o methotrexate também está sendo muito utilizado. Agora, toda doença inflamatória intestinal, como você sabe, quando ela cursa com a manifestação clínica grave, dor, sangramento, diarreia, os clínicos indicam o uso do corticosteroide, né? Então a cortisona, principalmente a prednisona e a prednisolona, ainda vem sendo utilizado com muita frequência no tratamento, eu diria, da fase aguda da doença inflamatória, tanto doença de Crohn como retocolite ulcerativa. Já a manutenção na doença de Crohn, hoje é utilizada a azatioprina e o methotrexate, né? E já na doença da retocolite ulcerativa, os salicilatos, né, no tratamento de manutenção, principalmente hoje a mesalazina,
que, diferente da sulfasalazina, que nas décadas de 40, 50, que basicamente era a medicação mais utilizada, mas a gente sabe que a sulfasalazina ela tem um componente sulfa que causa alguns efeitos colaterais, principalmente dor de cabeça, e os pacientes reclamavam muito. E depois do advento da mesalazina, que também é um derivado do ácido acetil salicílico, mas que é protegido, então com liberação já no intestino delgado final e no cólon, que a gente chama de mesalazina, hoje ela ganhou aceitação no tratamento da doença da retocolite ulcerativa. E hoje a gente sabe, tanto na doença de Crohn como na retocolite ulcerativa, você sabe, o advento da biologia molecular, né, você consegue hoje produzir um anticorpo antifator de necrose tumoral. A gente sabe que o fator de necrose tumoral é uma citoquina que é liberada no processo inflamatório, seria a mais importante das citoquinas liberadas tanto na retocolite como na doença de Crohn, que praticamente agride todo o organismo. Hoje você consegue então o antifator de necrose tumoral, que a droga se chama infliximab, o nome do sal, e esse infliximab vem ganhando muito aceitação, tanto no tratamento da doença de Crohn aguda, como hoje também, desde novembro do ano passado, também foi aprovado pelo Ministério da Saúde o uso do infliximab na retocolite ulcerativa. Antigamente era só indicada na doença de Crohn. E a gente tem observado, Milton, eu diria que existe um divisor de águas em tratamento de doença inflamatória intestinal, falando hoje século XXI, de 2003 para cá, antes e depois do anti-inflamatório biológico. Então, o tratamento da doença inflamatória intestinal antes do anti-inflamatório biológico era hoje ele é totalmente diferente. Aqueles pacientes que você já deve ter tido a oportunidade de ver na época de faculdade, que tinham aquelas doenças extremamente graves, inflamações terríveis, que ficavam internados vários meses tomando corticoide, nutrição parenteral, hoje com algumas doses de anti-inflamatório biológico, esse paciente tem uma qualidade de vida. É impressionante hoje o efeito que essas drogas têm feito na vida desses pacientes. Professor Fábio, qual a complicação do uso inadequado nessas situações, Crohn, colite, anti-inflamatórios não hormonais? Como você sabe, a gente estava comentando em off, o uso do anti-inflamatório não hormonal, o principal diclofenaco, que é o mais utilizado, uma vez que ele está disponível na rede pública, ele pode interferir na cascata da inflamação para pior no caso da retocolite, né? A gente sabe que tem liberação de fatores da inflamação que pioram e muitas vezes desencadeiam um quadro de retocolite. Então não é infrequente, Milton, como você mesmo comentou, você atender um paciente idoso que está tomando diclofenaco porque ele está com uma dor na junta, uma dor no joelho, ele toma o diclofenaco como se fosse um analgésico, e se ele tem já um quadro de colite, ele pode precipitar um quadro, um surto de colite grave, com diarreia e complicações. Então eu acho que é extremamente pertinente essa colocação, uma vez que a gente sabe que o uso é indiscriminado de anti-inflamatórios no nosso país, infelizmente, e eles podem sim precipitar um quadro de colite e de doença de Crohn. O professor Fábio falava das manifestações clínicas e chamou a atenção a diarreia. Então, no tratamento, qual o papel da orientação em relação à dieta? Sem dúvida, como você disse, a dieta é extremamente importante, uma vez que a diarreia está associada a alguns tipos de alimento. Alguns tipos de alimento podem desencadear o quadro clínico não o quadro clínico da colite, mas piorar o quadro diarreico. Então, normalmente, os lactínios, né, os derivados do leite, eles desencadeiam normalmente quadros de diarreia, tanto na doença de Crohn quanto no quadro da retocolite. Então, mas eu acho que o mais importante nesses pacientes é pedir para o paciente identificar qual é o alimento que realmente é o desencadeador do quadro. Então é muito importante que esse paciente faça como se fosse uma cartilha, um relatório diário do que ele come e do que leva ao quadro de diarreia, mesmo que ele esteja em remissão. E o mais importante é que ele identifique esse alimento e ele comece a substituir esse alimento por um alimento que não cause diarreia. Mas lembrar que realmente o leite e os derivados, eles causam realmente
um quadro de diarreia nesses pacientes. E é interessante também que esse paciente sempre observe as fezes, porque como a gente comentou na retocolite, a presença de sangue num paciente portador de retocolite significa que a doença está ativa. Ninguém tem retocolite em remissão com sangramento. Isso tem que ficar bem claro. Significa que ele precisa visitar o seu profissional que está cuidando desse paciente, ele precisa aumentar a dose da medicação até ele conseguir, então, a remissão. O professor fala do tratamento clínico, mas também nas suas complicações, fístulas, estenoses, a necessidade do tratamento cirúrgico. Quando se indica, então, o tratamento cirúrgico nessas condições Crohn e colite ulcerativa? Perfeitamente. Na doença de Crohn, como você comentou, nas complicações da doença de Crohn, o tratamento cirúrgico é a única alternativa. Então, se esse paciente tem fechamento do intestino, que a gente chama de estenose, ele deve ser operado ou por laparoscopia ou por laparotomia. A gente sabe que a gente consegue fazer tratamento da estenose, do fechamento do intestino, por meio de estenosoplastia, que seria uma plástica do intestino. E a gente sabe também que nesse paciente portador de doença de Crohn, a gente deve retirar o mínimo de intestino possível, porque o intestino inteiro do paciente é doente. Então não adianta você começar a ressecar, retirar intestino, e você corre o risco de ter um intestino curto. Você ficar com um intestino curto e o paciente sofrendo de inúmeros quadros e complicações de desnutrição, diarreia crônica, entre outras coisas. Já na retocolite ulcerativa, hoje a indicação, no Brasil, diferente dos países da América do Norte e também do hemisfério norte, a retocolite ela é geralmente de leve a moderada. A gente não vê tantos quadros de gravidade. No entanto, a prevalência das doenças mais graves tem sido observada, o aumento dessa prevalência no nosso meio. Um estudo recentemente publicado pelo pessoal da USP de Ribeirão Preto, mostrando o aumento da prevalência, principalmente nos quadros mais graves de retocolite. Esse paciente tem indicação quando você não consegue mais o controle clínico por meio de salicilatos de corticoide. Mas aquilo que eu comentei com você, depois do advento do uso do anti-inflamatório biológico, infliximab, na retocolite, eu tenho uma leve impressão, e a literatura tem mostrado isso, que daqui 10 anos, aqueles pacientes que outrora eram submetidos à cirurgia, que foi inclusive minha tese de doutorado nos Estados Unidos, foi o tratamento cirúrgico da retocolite por meio de reconstrução com reservatórios intestinais. Então você tem que remover todo o cólon do paciente, e para que esse paciente não tenha uma diarreia crônica, você vai fazer uma emenda, uma sutura entre o intestino delgado e o reto, quer dizer, é uma ligação direta entre o intestino e a saída, o reto. Esse paciente teria diarreia, então você tem que fazer um reservatório intestinal. Hoje esses pacientes, eu acredito que em breve, em 5, 10 anos, com o advento do anti-inflamatório biológico, vão ser preservados muito mais cólons que antigamente se preservavam, porque eu acho que o anti-inflamatório biológico ele vai revolucionar o tratamento, ele vai impedir que a doença atinja uma gravidade tão expressiva como hoje a gente observa. O professor fala então do tratamento clínico, das complicações e também ao componente emocional, notadamente na colite ulcerativa e na doença de Crohn. Qual a importância em se pedir auxílio também de um psicólogo, psicóloga no bojo do tratamento do paciente com doença inflamatória intestinal? Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, né? Você trabalhar com equipe multiprofissional em doença inflamatória é uma coisa fundamental. A gente trabalha com clínicos, com cirurgiões, com psicólogos, com nutricionistas, né? Orientação alimentar é extremamente importante. E o fato do paciente entender que ele tem uma doença crônica, aceitar que aquela doença é crônica, que não tem cura, mas ele pode ter uma qualidade de vida muito boa se ele tiver o controle da doença, com o uso da medicação, com as visitas periódicas ao médico. Esse fato dele entender e aceitar isso é fundamental no controle da doença. Então, como você comentou, eu acho que o suporte psicológico de um paciente portador de doença inflamatória é fundamental. Além disso, lembrar que a evolução da doença, ela ocorre em recaídas e remissões. Exatamente. As recaídas ocorrem normalmente quando é aquele paciente que acredita que está curado, por isso que é importante, Milton, é o paciente entender a doença. Existe até um site da Associação Brasileira
de colite ulcerativa e doença de Crohn, que eu acho que é abcd.org.br, não me lembro o site, mas que é um site brasileiro extremamente útil no que se refere à informação para o paciente portador de doença de Crohn e colite ulcerativa. Então é muito interessante que esses pacientes eles têm uma integração, eles fazem um grupo de ajuda mútua para se autoajudar. Estamos chegando ao final do Saúde Marília, deixamos o professor Fábio para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema doença inflamatória intestinal. Eu agradeço a você e a sua produção por ter me convidado mais uma vez para falar sobre esse tema, que é extremamente importante, uma vez que é uma doença que a gente sabe que está aumentando a prevalência no Brasil. Antigamente a doença inflamatória era considerada uma doença rara no Brasil. Você lembra, na nossa época de faculdade, nós somos contemporâneos, a doença inflamatória era uma coisa que se aprendia, mas muitas vezes você passava a faculdade sem ver um paciente portador de doença inflamatória. Hoje é uma coisa extremamente comum, aumentou-se muito, quase que dobrou, triplicou os casos de doença inflamatória no nosso país. E recentemente nós fizemos um trabalho em nível municipal e percebemos que o paciente portador de doença inflamatória intestinal, ele tem pouco suporte, tanto na rede pública quanto privada. Muitos profissionais não estão preparados para o tratamento da doença inflamatória, mesmo no âmbito de clínica geral, né? Então nós resolvemos, nós criamos na Faculdade de Medicina da Universidade de Marília um núcleo, um ambulatório especializado no tratamento de doença inflamatória intestinal, e nós estamos convidando aqueles pacientes que porventura queiram passar por uma avaliação clínica na nossa clínica no hospital, na Faculdade de Medicina da Unimar, que é totalmente gratuito o tratamento. Então aqueles pacientes que porventura tenham diarreia crônica, com sangue, com muco, ou que já saibam que tem colite ulcerativa ou doença de Crohn, estão convidados, caso tiverem o interesse, de procurarem um atendimento clínico gratuito na nossa universidade. O telefone para contato é 2105-4509 e 2105-4609, com assistência social do Hospital Unimar. Então o tratamento é totalmente gratuito, e aqueles pacientes porventura que gostariam de terem uma avaliação dos nossos especialistas estão convidados a nos procurar. Agradecemos o professor Fábio pela presença e já deixamos o convite para o professor Fábio voltar para abordar o tema refluxo gastroesofágico. Muito obrigado pelo convite. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema doença inflamatória intestinal com a presença do professor Dr. Fábio Vieira Teixeira, médico gastroenterologista, docente de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Temas e sugestões podem ser encaminhados à nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.